Nesse vídeo sobre produtividade no Brasil. Por que a produtividade é baixa no Brasil, né? Isso é uma outra maneira de você entender, das pessoas entenderem por que o Brasil ainda é um país pobre. Não é pobre, de renda média, né? Relativamente pobre. E a explicação básica que os economistas dão é de que a produtividade da economia brasileira é baixa, né? Que a produtividade das pessoas é baixa. Aí o cara acorda às 5 da manhã, pega um busão, vai pro trampo, chega às 7 da manhã, trabalha que nem um camelo, termina de trabalhar às 5, 6, pega o busão de volta, chega em casa às 8, né? E aí ele liga a televisão e ele descobre que a produtividade dele é baixa, né? Ele fala, pô, não é possível isso, né? Que absurdo, né? Eu trabalhando feito um louco e depois ainda tem que ouvir que a minha produtividade é baixa, né? Os brasileiros trabalham muito, né? Trabalham muito, né? Nesse sentido eles têm uma produtividade altíssima, né? O que acontece, né? Como é que a gente explica isso? Na verdade, o que acontece é que a produtividade da pessoa depende do ambiente em que ela está inserida, né? Então, a produtividade de um trabalhador ou de uma pessoa é muito alta se ela tiver acesso a máquinas, se ela trabalhar com máquinas, com tecnologia, né? Na verdade, a produtividade está na tecnologia, né? A tecnologia que permite a pessoa trabalhar com escala, produzir muitas coisas com escala, com o que os economistas chamam de economia do escopo, né? Que ela faz uma coisa, faz outra que é parecida, então ela consegue fazer as duas rapidamente, né? E ela trabalha em geral com máquinas, né? Então, quem teve essa grande sacada foi ninguém mais, ninguém menos do que o Adam Smith, né? O Adam Smith dizia que a produtividade, que era onde ele identificou a riqueza das nações, né, estava na divisão do trabalho, né? E a divisão do trabalho permitia justamente esse aumento de eficiência, o aumento de produtividade dos trabalhadores, porque você poderia ir dividindo as tarefas, né, em passo a passo, e os trabalhadores iam fazendo isso mais rápido, iam se especializando em cada uma daquelas tarefas, né? Na verdade, o Adam Smith estava descrevendo o processo fabril, o processo industrial, né? Não à toa, o grande exemplo dele é a fábrica de alfinetes, né? A fábrica de alfinetes é, antes de mais nada, uma fábrica, né? Então, é no processo fabril ou no processo industrial que a gente tem muita produtividade, né? Então, essa é uma maneira fácil de entender por que a produtividade brasileira é baixa, porque o nosso setor industrial está regredindo, né? Ele atingiu um patamar que foi até interessante, né? A gente chegou a ter uma indústria ainda entre as 10 maiores do mundo, né? Mas está regredindo, né? A gente cada vez emprega mais pessoas no setor de serviços tradicional e não no setor industrial, onde a produtividade é muito elevada, especialmente no setor industrial medium tech, high tech, né? Que produz coisas muito sofisticadas, né? Com muita tecnologia, muita intensidade tecnológica, muita economia de escala, muita economia do escopo. E também no setor de serviços que a gente chama de serviços empresariais ou serviços modernos ou serviços sofisticados, né, que são marketing, design, TI, telecomunicações, logística, né? Esse setor da economia brasileira está regredindo, né? A gente está se desindustrializando, está perdendo espaço nesses setores que são muito produtivos, né? E está ganhando espaço no PIB, nos empregos, em setores que são de baixa produtividade. Por quê? Porque não tem máquinas, porque não tem economia de escala, porque não tem economia de escopo e porque tem baixa intensidade tecnológica, é o que eu brinco da economia do Uber, né? O Brasil está virando uma economia do Uber. As pessoas dirigem o carro, a produtividade dessas pessoas é a mesma, né? Aliás, ela é a mesma aqui em Nova York, em qualquer cidade do mundo, né? Quem dirige um carro tem a mesma produtividade. Melhor um pouquinho se a estrada tiver menos buraco, enfim, se o trânsito for mais organizado, mas grosso modo os serviços tradicionais têm a mesma produtividade, né? Garçom, manicure, pedicure, motorista de carro, de táxi, motorista de ônibus, enfermeiros, né? Nada contra, aliás, pelo contrário, né? Músicos, né? Violinistas. Né? A produtividade do violinista no Brasil e no mundo é idêntica, né? Até porque se o violinista tocar mais rápido, a música vai ficar horrível, né? Você não vai falar, ô violinista, acelera aí porque eu tô com pressa aqui, você precisa ser mais eficiente, né? Então, existe um grupo de atividades em todas as economias, que inclusive um grande economista mais ortodoxo, neoclássico, que sacou isso daí foi o Baumol. Depois ele cunhou a ideia da doença de Baumol, de que a produtividade dos setores de serviços tradicionais aumenta menos, então o preço dos serviços tradicionais sobe mais em relação ao preço dos bens industriais. Né? Então a ideia do Baumol, outros economistas também, o Bela Balassa, o próprio o Paul Samuelson, sacaram isso nos anos 60 e inventaram o que foi conhecido na literatura como o efeito Balassa-Samuelson, né? Que diz o seguinte, que os serviços tradicionais têm baixa produtividade quando comparados com setor manufatureiro, setor industrializado. Então no Brasil a gente avançou um pouco em termos de industrialização, mas quando a gente olha a produção manufatureira per capita no Brasil, ela é pouco mais de US$ 1.000, é baixíssimo, né? Os países muito ricos têm, por exemplo, a Suíça tem US$ 10.000 de produção industrial
per capita. A própria Austrália tem 3 mil dólares de produção industrial per capita. A Nova Zelândia tem 3 mil dólares de produção manufatureira per capita. O Chile, a Argentina, o Uruguai tem 2 mil dólares de produção manufatureira per capita. Né? Então, a produtividade nesses países é maior porque eles têm um setor industrial maior e mais relevante do que o brasileiro em termos per capita. Né? Claro que a indústria brasileira ainda está entre as 10 maiores do mundo, é quase 150, 180 bilhões de dólares de produção industrial ano. Né? Mas per capita, né, quando a gente olha os 210 milhões de brasileiros, a gente tem 100 milhões de empregos, 88 trabalhando, 12 milhões desempregados. A grande maioria desses empregos está cada vez mais em setor de serviço não sofisticado, tradicional, né, que eu brinco que é a economia do Uber. Né? A empresa Uber em si presta um serviço super sofisticado, né, porque ela é uma plataforma incrível, né, que tem aquele algoritmo que conecta as pessoas. Né? Eu sou usuário de Uber, adoro. Mas a prestação de serviço Uber gera riqueza para o Uber, né? Principalmente lá na Califórnia, não para o motorista de Uber, que é um serviço não sofisticado ou tradicional. Então, a resposta para a baixa produtividade da economia brasileira está na baixa qualidade dos trabalhos ou das vagas, no sentido de que não há intensidade tecnológica, não há economia de escala, não há economia do escopo, né? E por isso, quando a gente olha no agregado, né, quando a gente soma todos os trabalhadores brasileiros e pega todo o PIB brasileiro e divide um pelo outro, a gente vê que a produtividade do brasileiro é baixa. Né? Isso não tem nada a ver com reforma trabalhista, com reforma tributária. Depois eu vou gravar outros vídeos para falar disso, mas a reforma trabalhista não vai aumentar a produtividade do brasileiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre a coisa da reforma trabalhista. Quando a gente compara com outros países muito ricos, né? Alemanha, Coreia do Sul, Suíça. Quando a gente olha o setor de serviço tradicional, a gente vê que a produtividade é praticamente a mesma. Né? O garçom em Zurique, ele tem a mesma produtividade do garçom em Nova York e do garçom em São Paulo. Né? O cabeleireiro em Zurique tem a mesma produtividade do cabeleireiro em Nova York e em São Paulo. O manicure, pedicure, enfermeira, os artistas, é tudo a mesma coisa. Então, esse setor de serviços tradicionais, ele é praticamente idêntico no mundo inteiro. Né? A grande diferença está no setor manufatureiro. Aí sim, quando você olha as indústrias suíças, alemãs e coreanas, que são medium tech, high tech, serviços ultra sofisticados, aí você percebe a diferença, né? Aí você descobre que tem uma Siemens, uma BMW, uma Porsche, uma Samsung, uma Hyundai, todos químicos e farmacêuticas da Suíça, né? Ali tem uma produtividade absurdamente maior do que a brasileira, né? Ali o engenheiro suíço é muito mais produtivo do que o brasileiro médio, né? E até mesmo do que o engenheiro brasileiro, porque o engenheiro brasileiro ele trabalha numa empresa que tem menos tecnologia, menos intensidade tecnológica, provavelmente menos escala, menos economia de escala, menos economia de escopo do que essa empresa suíça ou essa empresa alemã, né? Então, a solução para o aumento de produtividade da economia brasileira e do brasileiro está na sofisticação do sistema produtivo brasileiro. Por isso que a gente precisaria de uma reindustrialização. A gente precisaria voltar a fortalecer nosso setor industrial, expandir para o mundo, né? A gente precisaria se abrir no sentido de conquistar o mundo, né, com as nossas empresas industriais, vender manufaturas para o mundo inteiro, né? Isso que fazem todos os países ricos. E esse aumento de produção de manufaturas, exportação de manufaturas, traria demanda por trabalho e demanda por trabalho muito produtivo, né? Muito produtivo e que demandaria, pela natureza daquela vaga, demandaria trabalhadores que poderiam utilizar a economia de escala, a economia do escopo, conteúdo tecnológico elevado e assim por diante. Né? Então, para concluir, não adianta a gente ficar olhando o trabalhador em si. Né? O problema do Brasil é educação, precisa educar mais. Não adianta nada, porque é o engenheiro que é motorista de Uber. Né? Se não existe um setor industrial produtivo capaz de aproveitar essas pessoas, né? Capaz de integrar elas de maneira produtiva no sistema, a educação vira estéreo. Né? Na verdade, ela produz fuga de cérebros, que os economistas chamam de brain drain. Né? Eu até escrevi um post no blog, vou deixar aqui a referência, que é educação sem indústria gera brain drain. Né? Então, o setor industrial produtivo brasileiro precisa voltar a avançar. Né? Como a gente faz isso é uma discussão para um outro vídeo, mas se o sistema produtivo brasileiro não voltar a avançar, produção industrial, exportação de manufaturados, a nossa produtividade vai continuar muito baixa. Né? Não adianta fazer reforma trabalhista, não adianta cortar salário, nada disso vai resolver. Né? O que resolveria seria uma expansão produtiva do setor manufatureiro e de serviços sofisticados, com escala, com conteúdo tecnológico, com economias de escopo e assim por diante. Tá bom? Obrigado.